Veja no ICL Notícias, segunda edição. Vice bom é vice sempre. Lula bate o martelo e diz que Alckmin vai disputar eleição junto com ele mais uma vez. Ele é candidato a vice-presidente da República outra vez e ele vai deixar o Medic. Alô, Ministério da Fazenda! Lula fica incomodado com dados sobre endividamento e quer plano de governo para salvar as famílias. Explicações sobre segurança e caso Master. Ibanez e Cláudio Castro são convocados pela CPI do crime organizado. O criador de picuinhas. Trump manda Reino Unido criar coragem e buscar petróleo em Hormuz. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Terça-feira, dia 31 de março de 2026. Ao meu lado já tem o Chico Sá, que hoje especialmente está chiquérrimo com essa camisa. Só você para achar. Meu amigo. Boa tarde, querida. Que coisa boa. Estamos aí com o Chuchu. Lembra? Era conhecido carinhosamente como Chuchu, de vice mais uma vez. Lembra quando a primeira vez que eles anunciaram essa união na chapa, que aí falaram sobre o prato, né? Virou meme e tudo. Lula Era. Lula com Chuchu. Eu gosto, viu? Não é fraco, não. É, foi forte o meme nessa época. Eu me lembro que Bem lembrada. nas redes sociais. O Chico, daqui a pouquinho a Elô Vilela vai chegar lá de Brasília para conversar junto com a gente, mas é isso que o Chico já adiantou para vocês nessa terça-feira. Presidente Lula confirmando hoje o Geraldo Alckmin, do PSB, saindo candidato a vice-presidente na chapa junto com ele. Vão disputar a reeleição em outubro. O presidente Lula deu a declaração durante uma reunião ministerial no Palácio do Planalto. A gente tem um momento do anúncio aqui para trazer para vocês. Vamos assistir. Pelo o companheiro Alckmin, que vai ter que deixar o Medic. Ele vai ter que deixar, porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez, e ele vai deixar o Medic. E essa mudança até de vice na chapa do presidente Lula chegou a ser especulada no Planalto. O vice-presidente foi sondado para disputar o Senado ou o governo do Estado em São Paulo, que até possibilitaria abrir uma vaga para um partido do Centrão. Essa foi uma preocupação. O nome do Alckmin é muito forte em São Paulo, é um estado que ele já governou 4 vezes. A Elô Vilela está chegando de Brasília também para conversar com a gente. Elô, boa tarde para você que também está de vermelho, combinando com o Chico Sá. Estamos em sintonia, Elô. Vamos ter reedição, então, de Lula com Hoje Chuchu, eu liguei, né? foi pro Chico Sá. Hoje eu liguei pro Chico Sá antes, não foi pra Gabi. É isso Mas aí, Elô. vamos ter, e eu acho que é muito legal a gente reparar numa coisa, porque eu estava hoje no Palácio, fui acompanhar essa reunião, e o índice de aplauso, né? Esse foi o momento da reunião, a parte aberta da reunião, que teve aplausos efusivos e por um período prolongado, ou seja, houve assim uma ótima receptividade da equipe toda do governo para a notícia de que Geraldo Alckmin continuará sendo o vice-presidente na chapa do presidente Lula. Então, achei isso muito significativo, ele realmente conquistou esse lugar perante toda a equipe e eu acho que perante todos os eleitores do presidente Lula, que estava todo mundo morrendo de medo de quem viria para esse lugar. Já falavam até eu já ouvi até falar do Kassab. Você já imaginou que seria Lula concorrendo à presidência com Kassab de vai dormir com o inimigo assim lá longe, né? Então não dá. Caiado, né, Lô? Não tem como. Meu Deus do céu, não. Depois do Michel Temer, essa questão de escolher vice é um negócio muito sério. Tem que ser um cara fiel ali, um cara que você possa viajar em paz. O Michel Temer mostrou para todo mundo, né?
o fingimento que ele estava fazendo ali, conspirando na alcova, traindo a Dilma da forma mais deslavada do mundo, em conspiração com Eduardo Cunha, com o que há de pior dessa república. Então, cargo de vice é de muita responsabilidade, fica chuchu. Fica chuchu, e chuchu vai ajudar muito o governo em São Paulo, né? Ele vai eu venho dizendo isso já há bastante tempo, porque eu vi de perto a proximidade que foi construída entre ele e a Simone Tebet. Então a Simone Tebet está contando com o apoio do Alckmin na campanha dela para o Senado por São Paulo, e ele vai ajudar a Simone Tebet, como vai puxar voto para o governo no interior do estado inteiro, onde ele tem uma base mais forte. Claro que não é a mesma base que ele tinha antes de se juntar ao PT nesse governo. Né, o pessoal mais conservador da base dele, com certeza não gostou muito disso, mas ele se provou no cargo e ele tem um eleitorado forte no interior de São Paulo. Então, isso vai ser muito importante para essa chapa e para essa eleição. E tem esse legado também do Geraldo Alckmin. Durante essas ameaças todas dos Estados Unidos, sim, o Alckmin foi um agente muito importante nessas negociações, né, Lu? É importante ressaltar esse trabalho também que foi feito pelo vice-presidente. E eu queria chamar todo mundo que está nos acompanhando aqui no YouTube agora para votar na nossa enquete. Lula acertou ao repetir a chapa com Geraldo Alckmin, ou então a chapa Lula com chuchu, para quem preferir aqui repetir, né, a reeleição desse meme? Então, sim ou não, você vota aí, comente por que você acha que sim ou não. No nosso chat, outros nomes chegaram a ser ventilados. Agora, mais recentemente, a Elo até falou do Kassab. Realmente se colocou esse nome aí, ventilando nos bastidores, até porque o Kassab queria ser vice do Tarcísio em São Paulo e não conseguiu. Exatamente. Né? Quando ele sai ali, em desavença com o Tarcísio, o nome dele era muito citado, inclusive no diretório do PT aqui em São Paulo. Dirigentes partidários, houve um assanhamento, mas eu acho que acerta, porque o Alckmin não está lá só por uma repetição, é também por uma questão da aliança mantida com o PSB. Nomes importantes do PSB, como João Campos, faziam questão de bancar, de repetir o Alckmin. Então, nesse acordo eleitoral do Brasil inteiro. E o Alckmin, como você ia falando, Gabi, não foi aquele vice decorativo, é um vice que vira ministro e faz um belo trabalho, inclusive na hora que a família Bolsonaro vai lá com o Trump, com a Casa Branca, e impõe tarifas nas costas do Brasil, impõe sanções a ministros, o Alckmin entra em campo com o Itamaraty e faz um belíssimo trabalho. Exatamente. Ele fez muito também pela indústria brasileira, né? Trabalhou arduamente pela indústria brasileira. Então, são várias coisas que realmente tornam o nome dele o nome mais forte, sem dúvida. Agora, eu acho curioso também, o grande estrategista Kassab não foi assim, defenestrado pelo próprio Tarcísio de Freitas, não vai ter um cargo como ele gostaria, né? Não vai ficar ali na bica de ser o próximo depois do Tarcísio, em São Paulo, e vai se sair com um candidato a presidente que tem aí 2% das intenções de voto, que é o Caiado. Então, assim, o tanto de estrategista que ele eu acho que está em dúvida agora nesse momento. Exatamente. Um estrategista que tem um candidato que os próprios governadores dele não apoiam, como o caso do Nordeste. Então, eu não sei acho que dessa vez ele errou a mão. Ou então eu estou totalmente por fora. Não consegui fazer a leitura do que teria de genial nessa candidatura velha do Caiado. Eu acho que ele errou a mão, Chico, estou com você, e eu acho que isso indica que a gente deve ficar de olho, porque ele vai tentar mudar de estratégia logo, porque ele não gosta de perder, né? Sim. Exatamente. Gente, eu até queria, aproveitando, a gente trouxe essa fala do presidente Lula anunciando o vice, né, mais uma vez, Geraldo Alckmin na chapa, e teve reunião ministerial. O Lula reunindo os ministros que
vão deixar o governo para disputar as eleições e os sucessores que vão assumir, então, esses ministérios. Expectativa é que pelo menos 18 auxiliares entreguem esses cargos, respeitando o prazo que termina no próximo sábado. Você está vendo aí na tela as imagens, você que me acompanha pela televisão ou pelo YouTube também. E durante o discurso, o presidente Lula mandou um recado. Quem vai assumir os cargos vai ter o dever de concluir o trabalho, manter a máquina funcionando sem a criação de novos programas. A gente tem o trecho também desse momento da fala do presidente Lula. A gente vai assistir e já volta a conversar. Vamos lá. Na saída dos ministérios, eu tomei como decisão não ficar colocando ministro novo. Nós temos uma máquina funcionando há 3 anos e 4 meses, sabe? Ela está funcionando. Eu não quero que nenhum ministério comece tudo outra vez. Inventar um novo programa de governo. Não tem novo programa de governo. A máquina está em andamento, ela tem que continuar andando. Nós temos muita coisa para concluir até o dia 31 de dezembro. E a obrigação de quem vai ficar é concluir. É fazer com que a máquina fique funcionando sem nenhuma paralisia. Aliás, Elo, antes de você comentar, eu queria trazer mais um vídeo do presidente Lula falando sobre a política que piorou muito, que tem um preço muito alto. A gente vai assistir esse trecho e pode analisar aqui toda essa fala do presidente Lula. Vamos assistir também. E eu não canso de dizer que a política piorou muito. Hoje, ainda tem muita gente séria, tem muita gente que faz política com P maiúsculo, mas a verdade é que, em muitos casos, a política virou negócio. Quem está sendo candidato agora sabe o que eu estou falando. Sabe que os cargos têm um preço muito alto. Aí, Elo. Gabi, o presidente Lula disse que já disseram a ele que hoje, para se eleger deputado federal, uma pessoa tem que investir, ou tem que conseguir para a campanha 50 milhões de reais. 50 milhões de reais é o que chegou ao ouvido do presidente, que ficou realmente assim, de queixo caído, porque ele disse, se é isso, a gente chegou ao fim de qualquer seriedade na política. Então, o presidente sabe que esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje na política e pediu aos ministros que estão de saída que contem a todo mundo o orgulho que tem do trabalho que fizeram, que apresentem o que o governo fez nesses 4 anos, que mostrem o quanto esse governo foi um governo para reconstruir o desastre que foram os 4 anos anteriores, a destruição que se implementou no país. Isso a gente não pode perder de perspectiva. É claro que a gente tem que cobrar de um governo progressista os avanços para a sociedade, mas a gente tem também, me parece, que entender em que situação ele chegou ao poder, né? Era terra arrasada em todos os ministérios, uma redução drástica do número de pessoas. Os ministérios estavam funcionando com cerca de 30, em média, 30% a menos do pessoal que eles deveriam ter. Só o IBAMA eram 700 funcionários a menos do que 15 anos atrás. Então, assim, esse era o quadro, né? Esse foi o quadro que o governo encontrou. Então, foi muito difícil reconstruir o governo e agora é o que o Lula disse. A máquina está andando, a máquina está azeitada, tem que funcionar e eu não vou ficar criando programa novo, faltando 9 meses para terminar. Então, o governo quer passar no Congresso que ele ainda precisa passar, que é o fim da jornada 6x1, é a lei para os entregadores e motoristas de aplicativos, e é mais ou menos isso. Agora, também foi um dia de recados, viu? Porque vocês sabem que aqui em Brasília todo mundo comenta que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, é o ministro mais difícil do governo Lula. E hoje ele fez por onde confirmar a fama dele, porque fez toda uma apresentação a respeito do número de concessões de estradas de ferro, estradas de rodagem, portos, leilão de aeroporto, aí fez com os gráficos, que aí no final vira para o Sidônio, que estava do lado dele, o ministro da SECOM, e fala assim, pois é, o povo tem direito de saber disso. Como quem diz, você não está
levando o recado. O Sidônio respondeu algo, mas eu não consegui entender e ninguém conseguiu entender, porque o áudio que a gente tinha da transmissão era só o do Rui falando. Então, ele ainda sai deixando esse gostinho desagradável de quem não joga junto com o time, fazendo uma reclamação pública diante de todo mundo a respeito da comunicação, que é uma comunicação que vamos reconhecer melhorou muito depois que o Sidônio entrou e tem privilegiado o trabalho, como eu estava conversando com uma pessoa da SECOM hoje, o trabalho regional. Se vocês olharem a agenda do presidente Lula, toda semana ele vai para algum lugar, e às vezes mais de um lugar, fazer entrega, fazer inauguração, mostrar projetos que estão sendo concluídos agora. E toda vez que isso acontece, a imprensa regional cobre com afinco, porque a SECOM trabalha com essa imprensa e acaba chegando nas grandes mídias por conta das notícias que são feitas lá. É certo? É essa a estratégia? Não sei, mas é um trabalho que está sendo feito. E ficou muito feio, eu achei, para o Rui Costa fazer esse tipo de crítica na frente de todo mundo. Olha, Lu, isso foi um bafo aí da reunião e pipocaram notas e algumas matérias, assim, dizendo que a resposta do Sidônio foi numa linha de, sem citar o Paulo Pimenta, o seu antecessor, mas ali dando a entender que houve um certo descuido no começo do governo, no sentido de não ter mostrado a situação que o Lula herdou. No que eu concordo inteiramente, eu acho que deveria ter tido uma comunicação mais forte no primeiro momento. Eu acredito que o governo, o próprio Lula, apostando, botando alguma fé em que, se não atacasse o Bolsonaro no início, poderia dissolver um pouco a polarização, ser um pouco simpático a todo mundo, acreditou muito nessa paz e amor no começo do governo e deixou de bater firme e dizer a situação que encontrou. Gente, tinha ministérios que não tinha cadeira, mesa, tudo foi refundado. É um governo que passa a começar quase do zero, o Gênesis ali, para ser um pouco bíblico na história. Então, faltou sim ao governo ter sido mais firme numa comunicação para mostrar a terra arrasada que encontrou. Desde falta de vacina, a questão dos precatórios, a dívida infeliz deixada pelo Paulo Guedes, que saiu aí de bom moço, como tivesse sido o ministro da Economia arrojado e tal. Então, o governo errou feio em não ter comunicado no primeiro momento o que herdou do Bolsonaro. Ficou parecendo que o Bolsonaro é o rei do ajuste fiscal, é o rei da bondade, deixou barato. Isso o Sidônio tem razão. E outra cobrança, outra herança, melhor dizendo, nefasta, que o governo está tendo que lidar com ela agora, foi aquela do endividamento da população, porque o Bolsonaro abriu aquele consignado infame entre o primeiro e o segundo turno, né? E endividou uma população que não tem como pagar. Então, você tem a menor inflação em muitos e muitos anos, maior índice de emprego em muitos anos, crescimento da economia, e a população não está sentindo esse alívio. Por quê? Porque está endividada. Então, não foi à toa que o Dario Durigan, que assumiu a pasta da Fazenda no lugar do Haddad, disse hoje: o presidente já me pediu um programa para lidar com esse problema do endividamento e logo, logo a gente vai apresentar. Ou seja, esse é um outro projeto que o governo quer aprovar o quanto antes para tirar as pessoas desse endividamento profundo que está atrapalhando muito a percepção a respeito da realidade em que a gente está vivendo. É importantíssimo. Depois a gente vai falar sobre isso de novo, sobre esse programa que deve acontecer para renegociação de dívidas, né, das famílias brasileiras, que é um fato. E sabe, como se não bastasse a situação herdada, as Betes, tem saído várias reportagens nesse sentido, mostrando a colaboração das Betes nessa dívida das famílias. É gigante.
as mesmas bets que vão investir pesado em deputados federais. Esses deputados aí que custam 50 milhões, muitos deles vão ser patrocinados pelas bets. E as notícias também das redes sociais já estão sendo patrocinadas, né? Notícias falsas. Você fez a conexão perfeita, Gabi. O próprio ICL trouxe essa semana uma belíssima reportagem mostrando como as bets estão investindo contra o Lula via influenciadores. Aqueles canais de fofoca, tipo Alfinetê e etc., ali recebendo uma grana braba das bets para falar mal do governo, que é a maneira mais eficiente. Você traz no meio de uma matéria do BBB um conteúdo esculhambando o governo Lula. Então é perfeito, é popular, tem apelo. Então, as bets vão investir pesado. Além de endividar a população, ainda vão investir pesado porque elas temem que, num novo governo Lula, possam perder as regalias de continuarem roubando a população brasileira. É isso. Elô, aqui eu queria trazer ainda um outro assunto com você. Esse é muito importante, tá? Isso que a gente está conversando aqui. E com certeza a campanha, a base do governo está de olho nisso também, porque é algo muito, muito preocupante. Mas o que a gente traz agora é uma outra notícia aqui, de que a CPI do crime organizado aprovou hoje a convocação do ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e também do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. No caso do Ibanez, o objetivo é investigar as decisões do governo do DF sobre a gestão do BRB e as negociações com o Banco Master, claro. E no caso do Cláudio Castro, o argumento do relator, o Alessandro Vieira, é de que o Rio de Janeiro tem sido laboratório das mais sofisticadas dinâmicas de crime organizado no país. São aspas dele. Por isso, ouvir o ex-governador é absolutamente indispensável, ele disse, para os trabalhos da comissão. O Ibanez e o Cláudio Castro são obrigados a comparecer, porque são convocações que a gente está falando aqui, a não ser que eles consigam habeas corpus, eventualmente, pelo STF, Sim. Mas tem que comparecer. E foi o que aconteceu também com o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele era esperado hoje para prestar depoimento na CPI, fazer os esclarecimentos, só que ele não compareceu. E agora, com a aprovação desse novo requerimento, Campos Neto deve ser intimado, o que significa, então, né, Elô, presença obrigatória nesse caso, se for intimado o Campos Neto. Exatamente, a terceira vez que a CPI do crime organizado tenta trazer o Campos Neto para prestar esclarecimentos a respeito de como foi que o Banco Master nasceu, como foi que o Vorcaro, que durante uma década tentou se tornar um banqueiro no Brasil e não conseguiu, e depois de alguns meses de presidência do Campos Neto, ele conseguiu essa façanha. Então essa é uma das coisas que a CPI quer esclarecer. Agora o Ibanez reagiu hoje dizendo que não faz a menor ideia do porquê ele está sendo chamado. Não entendeu. Bom, se ele deixar, eu explico, né? Mas hoje, por exemplo, deveria ter sido divulgado o balanço do BRB. Era o prazo que o Banco Central tinha dado para publicação do balanço, que até hoje não saiu, e hoje não saiu, e eles pediram mais prazo. Por quê? Porque eles não querem mostrar o rombo que o Ibanez criou no BRB, com essa tentativa de comprar o Master e de enfiar 12 bilhões no Master, comprando títulos podres do Banco do Vorcaro. Então, ele não tem nada para explicar, eu acho que tem. E esse balanço não saiu, e vamos ver o que o Banco Central agora vai dizer para o BRB, quanto tempo ele vai ter, porque ele continua tentando vender terrenos, imóveis e ativos do governo federal, do governo do Distrito Federal, para cobrir esse rombo. Está difícil a situação. Agora, vou dizer para vocês também, na CPI do crime organizado hoje teve muita reclamação, especialmente do presidente, o Contarato, o senador Contarato, porque ele quer uma clareza maior do Supremo Tribunal Federal a respeito das regras que ele adota com relação à CPI. Por quê? Porque eles convocam pessoas que conseguem habeas corpus, não precisam de falar, não precisam comparecer, algumas vêm, outras não vêm. Então eles querem clareza,
regras claras, querem saber, afinal de contas, uma CPI pode quebrar sigilo bancário de alguém? Com que condicionantes? Estabeleça as condições, mas crie uma segurança jurídica. Achei a crítica dele muito apropriada, porque a gente vai acompanhando cada decisão do Supremo com relação a essas quebras de sigilo e a essas convocações, e umas parecem muito acertadas, outras não tanto, mas o fato é que você precisa de uma regra clara para a CPI saber até onde ela pode ir, como ela pode funcionar, para adotar a mesma regra para todo mundo. Achei isso muito bom. E ele também reclamou que toda vez que a CPI tenta chegar no andar de cima, ela encontra obstáculos, às vezes intransponíveis. Mas se fosse investigar o andar de baixo, estava tudo tranquilo. Então, vamos ver se eles vão conseguir trazer esses 3 personagens que são personagens-chave nesse escândalo todo. O Campos Neto é a proteção total, né? Ele tem proteção em todos os poderes, na mídia, ninguém... O nome dele some, né? Parece que ninguém tem nem o telefone dele. Hoje eu vi uma pergunta no Estadão, sobre ele, assim, como se tivesse... como se nenhum repórter, nenhum colunista tivesse o telefone dele para perguntar diretamente a ele. O nosso Kleber Lourenço aqui muito mais rápido, fez um belo trabalho, pegou lá, inclusive, as atas lá de registro das entradas do Vorcaro e mostrou que eles tiveram 24 conversas. Eu não converso 24 vezes nem com minha mãe durante o ano. Alguma intimidade tem nesse encontro, é isso que ele precisa ir lá na CPI para esclarecer. É isso, a gente vai continuar acompanhando a CPI, porque a CPMI do INSS, já falamos sobre isso, foi um verdadeiro circo e se encerrou, né? Se encerrou, inclusive, de maneira melancólica, né? Melancólica, sem trazer novos desdobramentos nas investigações também. Muito bem. Elô, bom, mas essa CPI do crime organizado tem sido muito, muito conduzida de uma maneira muito séria, muito tranquila. Sim. Então eu acho que ela mereceria do STF um pouco mais de respeito, sabe? Porque está fazendo um trabalho sério, né? Não está fazendo o circo que foi a CPMI do INSS, nem de longe. Exato. O nível dos senadores é outro, né? É outra história. A gente tinha na CPMI do INSS um senador ali que foi... Aliás, o Flávio Dino levantou essa bola, né, sobre a questão das emendas que foram repassadas para uma organização ligada à Igreja Lagoinha. E no caso do relator, veio depois aparecer uma acusação de estupro contra ele. Então, assim, gravíssimo, né? E ambos são figuras ligadas à extrema-direita, ao bolsonarismo, né? No que até agora, aliás, não foi resolvido esse caso, porque ele deu respostas ali meia boca e tal, apareceu uma mulher ali em defesa dele, mas não atendeu às cobranças da Soraya Tronic e do Lindenberg Farias, que estavam se referindo a outros personagens, e não a que o senador apresentou em vídeo outro dia. Então, eu creio que até para melhorar o universo, a comunicação do próprio deputado acusado, ele deveria submeter ao DNA, que foi cobrado, não submeteu, ele deveria ser o mais interessado em resolver esse drama. Afinal de contas, ele é candidato ao Senado lá por Alagoas. Exatamente, ele acabou de dar uma coletiva aqui, estava dando uma coletiva, eu tive que sair para vir para cá para fazer o programa, na qual ele pediu a cassação e a prisão dos 2 parlamentares, o Lindenberg Farias e a Soraya Tronic, que trouxeram a público essa denúncia. Então, ele disse que está à disposição da Polícia Federal até para fazer um teste de DNA, se a Polícia Federal pedir isso. Ora, se você tem uma acusação dessa gravidade, Chico Sá, qual era a primeira coisa que você ia fazer? Você ia ficar à disposição da PF ou você ia correndo num laboratório fazer um teste de DNA e mostrar para todo mundo? Eu já teria um em casa e faria outro no dia e mais outro e mais outro. Seria do interesse total meu. Né? Sabe? Não, a gente está ali há quase uma semana e não se resolve isso.
Porque é um assunto muito sério, tem que prestar conta à população. E até agora ele está meio que enrolando ali. Tem hora ele apresentou esse outro personagem que não teria a ver com a história para se defender e nada, nem o eleitorado nem o eleitorado dele sabe direito até agora. É isso. Exato. Elô, bom trabalho para você em Brasília. A gente se vê de novo em breve, minha querida. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, querida. Seguimos aqui agora na companhia de Rodrigo Viana, que está chegando para se juntar a nós nessa mesa redonda dessa terça-feira. Rodrigo Viana, boa tarde para você, meu querido. Pode chegar aqui na nossa mesa. Tem 2 cadeiras, porque a gente vai ter uma outra pessoa. Olha, o Rodrigo já dando spoiler. A gente outra cadeira não aparece. O cara já traz... Fazendo suspense. Já traz o roteiro completo. É verdade, a gente vai ter uma convidada muito especial. Daqui a pouco. Até o final desse programa a gente vai revelar quem é. E eu diria que tem a ver com o documentário. O documentário original do ECL que a gente vai trazer amanhã. Estreia amanhã. Hoje, né? Ah, é? Hoje é o golpe master. Eu tô sempre gravando golpe do no master. passado, né? Porque o Em Detalhes eu gravo sempre no dia anterior. Você tá com Em Detalhes na cabeça. E aí eu tô com Em Detalhes na cabeça porque eu já gravei o futuro, entendeu? Exatamente. Então, na verdade, já aconteceu o documentário do Banco Master no Em Detalhes. Mas aqui você vai acompanhar daqui a pouco, 8 horas da noite. Ainda dá tempo de se inscrever, inclusive, né? icln2.com.br, você vai lá no site ou então aponta o celular aí para a tela. Tem esse QR Code aqui, ó, no cantinho, que você pode apontar o seu celular aqui. E a gente vai trazer uma linha histórica do tempo detalhada sobre a história do Banco Master, para você entender todos os personagens que estão envolvidos e como é que essa rede se ampliou tanto, né? Para tantos personagens em tantas esferas de poder, é hoje que a gente vai ter conhecimento sobre o documentário do Master e também uma conversa com a Débora Maganha e com o Eduardo Moreira, que vão fazer uma análise a partir desse documentário que a gente vai assistir. Muito bom, né? Para a gente ficar interessantíssimo, até porque tem questões técnicas que a gente aqui no Noticiário Mais Político não deu conta. Que é, por que começou esse rolo todo? O que é, acabei de falar do Campos Neto, em que ele falhou? Em que o presidente do Banco Central falhou para permitir que o Vorcaro continuasse com aquela pirâmide dele, louca? Uhum. Vendido, inclusive, não só por ele, mas por outros bancos amigos. Como é que isso funcionou? Como é que essa pirâmide operou? Como é que ele ganhou tanto dinheiro tão rápido, né? Que sistema é esse que permite o avanço de uma empresa, uma base fraudulenta dessa, né? Então, tudo isso vai ser explicado no documentário daqui a pouco. É isso aí, gente. Vocês vão acompanhar 8 horas da noite. Deixa anotado, já deixa o lembrete aí para participar junto com a gente. Vamos seguir falando sobre o nosso noticiário aqui. Falamos mais cedo, Rodrigo, um pouquinho antes de você chegar, a Elô já adiantou para a gente que o governo Lula está discutindo um novo programa de renegociação de dívidas, porque temos, nesse momento, um nível recorde de endividamento das famílias brasileiras. Você está vendo aí a manchete na sua tela. O presidente não gostou dos últimos números do Banco Central, sabe que isso pode pesar nas eleições. Atualmente, quase metade da renda anual está comprometida com dívidas, enquanto cerca de 30% da renda mensal já está destinada a pagar empréstimos, financiamentos, enfim, as dívidas, né? O presidente Lula já determinou ao Ministério da Fazenda a elaboração de propostas mirando a classe média, que é um grupo muito importante também na nossa disputa eleitoral. Vamos chamar o professor Pedro Costa Júnior para conversar com a gente, que é cientista político. Professor, está chegando aqui para conversar com a gente. Boa noite, é um prazer te receber. Boa noite, o prazer é todo meu, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico, o maior brasileiro de todos os tempos. Ô, garoto, obrigado. Eu gosto sempre do jeito que o professor Pedro Costa se refere ao Chico da melhor maneira possível, mas é isso mesmo. Isso é um presente. A gente conversava, Pedro, eu, Chico Sá, agora Rodrigo junto com a gente, com a Heloísa Vilela sobre a importância também de olhar para isso, né? Levando em consideração que é uma preocupação realmente das famílias brasileiras, né, não vendo esse dinheiro mensalmente render.
E tendo, claro, já a renda comprometida, tendo que pagar as dívidas, né? A importância que isso tem num período eleitoral. Perfeito, Gabi. São duas questões centrais aí, né? Quer dizer, para além do plano e a mobilização que o governo tem feito e tem que fazer, nós estamos falando de mais ou menos 100 milhões de pessoas, né, que estão dentro das famílias endividadas no Brasil, que é um número, enfim, que atinge não só o Brasil, mas atinge os países do sul global, né? A precariedade na vida comum do dia a dia do sul global, dos países do sul global, é disso que se refere. Então o governo ele precisa ter uma ação política e está montando um projeto para essa ação política. Agora, tem dois problemas estruturais aí, que é o que podem resolver de fato isso, não de uma maneira paliativa, mas sim de uma maneira estrutural, né? De uma maneira mais definitiva. O primeiro é, digamos, um receituário que o grande economista do século XX nos deu, John Maynard Keynes, né? Quando ele fala da eutanásia dos rentistas. Né? O que é a eutanásia dos rentistas? É quando o governo, a partir dos seus instrumentos, ou seja, pelo BC, pelo Banco Central, ele começa a diminuir a taxa de juros. Não de uma maneira impensada, não de uma maneira imprudente, mas isso tem que ser comunicado, isso com comunicação, com previsibilidade. Porque o mercado, como vocês sabem muito bem, o mercado é previsibilidade. Ele é confirmação das expectativas, né? Funciona como profecias autorrealizáveis. Então isso tem que ter uma estratégia de redução dos juros. Então quando se tem essa redução dos juros, nós temos esse passo que o Keynes chama de eutanásia dos rentistas. Isso é fundamental para diminuir a dívida das famílias. Porque por mais que haja uma ação do governo, e ela é importantíssima, ela não resolve o problema estruturalmente. Porque a ação vem, alivia as famílias, mas depois, no primeiro socorro que eles precisam, no primeiro mês em que a coisa se desorganiza e se prolonga para um segundo, para um terceiro mês, cai de novo em juros altos. E como os juros do Brasil são os segundos juros mais altos do planeta Terra, a armadilha ela é inescapável. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é reduzir o spread dos bancos. Porque também não adianta você reduz a taxa do Banco Central, do BC, mas o spread continua muito alto. O spread no Brasil, os spreads bancários no Brasil são impraticáveis. Então, são dois pilares que o Eduardo Moreira, ele ataca com muita veemência aqui nos cursos dele do ICE. Explica isso também de uma forma muito didática. É isso que precisa fazer estruturalmente, conjuntamente com essa medida que o governo vem fazendo, que é importante. É uma sensação que a gente ouve das pessoas na rua, né? De que o mês, o salário acaba antes do mês terminar, né? As pessoas pagam o que podem ali e depois os últimos 5, 10 dias do mês é um sufoco, aí você se endivida para o mês seguinte, joga no cartão o que dá. Então tem essa sensação e isso talvez seja uma das explicações para a dificuldade do Lula. As pessoas estão empregadas? Estão, não tem desemprego, né? O desemprego está baixíssimo, mas o endividamento e a renda que não cresceu proporcionalmente ao emprego geram uma sensação, não diria de mal-estar, mas de que está um 0 a 0, que está um empate, assim. As pessoas estão ali, né? Como dizia um amigo meu no Rio de Janeiro, muita gente vendendo o almoço para comprar o jantar. E é uma incerteza, né? Sim, não, essa questão da dívida é muito alta, por isso que eu cito sempre as bets, porque eu tenho me impressionado, viu, Pedro, com a situação já não é boa. E o buraco que as bets têm feito, sim, segundo a apuração de Associação Nacional de Supermercado, números também de Banco Central, todos indicam que as bets estão comendo uma parte significativa do orçamento de famílias muito pobres. Sim. Então, se a situação já não é, por conta dos juros que o Pedro cita, já não é das melhores. Aí vem a jogatina, o cassino no celular e leva o resto, aí é desesperador, né? Exatamente. Muito bem. Você queria comentar, Pedro? Desculpa. Não. É isso, acho que é isso. Eu queria trazer também aqui uma outra história, já que a gente está falando de período eleitoral, né? Tem as questões envolvendo a família Bolsonaro também, né? O clã Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes marcou para 14 de abril, está chegando já,
o interrogatório do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, no processo em que ele é investigado. Ele vai ser ouvido por videoconferência, porque está lá nos Estados Unidos, né? Ele é alvo de uma ação penal no STF, acusado de tentar interferir, influenciar lá fora do país, nos Estados Unidos, no julgamento da trama golpista que levou à condenação do pai dele, o Jair Bolsonaro. O Eduardo é acusado, no termo técnico, de coação no curso do processo, e esse crime tem uma pena de 1 a 4 anos de prisão. 1, 2, 3, Brasília. Ele mora nos Estados Unidos, né? Desde fevereiro do ano passado, como eu disse, ele está por lá, não retornou para o Brasil, e essa data foi definida porque ele foi formalmente citado via diário oficial. O endereço dele nos Estados Unidos é desconhecido e ele não apresentou defesa dentro do prazo que foi determinado. Então, agora o Eduardo Bolsonaro, eu acho que tem tudo a ver, né, com isso que a gente está conversando, porque o próprio Flávio esses dias estava naquele congresso, né, no CEPAC, e fez um discurso não só entreguista, como também falando sobre interferência dos Estados Unidos nas nossas eleições aqui no Brasil. Então é muito grave, né, o que tem sido feito por essa família. Pedro. O Flávio Bolsonaro, como você disse, o Eduardo Bolsonaro, né, um ato falho aqui, né, me lembra muito aquele quadro do Goya, Saturno devora um dos seus filhos. Me parece que a qualquer momento é isso que vai acontecer na família Bolsonaro. O pai, né, do clã ali, o patriarca, o velho Bolsonaro, vai ter que acabar devorando o Eduardo de alguma maneira, porque com essas declarações desastrosas dele, né, ele incrimina o pai, dizendo que está gravando um vídeo lá na CEPAC. Ele diz: olha, estou fazendo isso aqui para gravar um vídeo para o meu pai assistir. Ora, se isso acontece, o pai dele está imputado em crime. Então, teve que vir a defesa do Jair Bolsonaro se manifestar para dizer que não há vídeo nenhum, que esse vídeo não vai chegar no Bolsonaro pai, no Bolsonaro velho, né, que isso não vai acontecer. O Eduardo está equivocado. Né? Então, ele dá essa declaração ali nesse congresso, que é um circo dos horrores. Né? O congresso é o principal congresso da extrema-direita global, internacional, o que mostra que a extrema-direita tem tentáculos transnacionais, ou seja, que vão para além da porosidade das fronteiras estatais, que ligam, né, a extrema-direita brasileira com a extrema-direita estadunidense. Esse congresso aconteceu no Texas, né, não por acaso no Texas, e ele dá uma declaração dessas. Né? Agora, todas as vezes também que ele vai abrindo a boca, ele não deixa de ser um cabo eleitoral do governo Lula, do governo que aí está. Porque são declarações muito desastrosas, né? São declarações que depois se refletem nas pesquisas com a popularidade do governo subindo. Porque qual que é o sentido dessa declaração que ele vai dar? Então isso também vai minando mais ainda o clã por dentro, vai desgastando a campanha da família, e vai desgastar daqui a pouco a própria candidatura do Flávio. Por quê? Porque o Flávio até agora jogou parado, ele está jogando parado. Ele se apresentou, mas ainda não foi atacado. Ele vai começar a ser atacado, e ele tem muitos telhados de vidro, não são poucos, daqui para frente. Então esse tipo de declaração vai acabar refletindo como um efeito colateral na candidatura do seu irmão, do Flávio Bolsonaro. Perfeito. Eu acho que essa história, enfim, é muito importante que a gente vá puxando o histórico, né, do Flávio Bolsonaro, que está interligado aí com o irmão, com o Eduardo. No fim das contas, também o objetivo é o mesmo, não só anistiar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como também entregar ali a soberania do Brasil de bandeja, né? Exatamente. E quanto a essa intervenção que o Alexandre de Moraes investiga, não precisa investigação, porque são declarações. Uhum. Ele se gravava lá na frente da Casa Branca dizendo que ele e o Paulo Figueiredo tinham uma reunião para impor tarifas ao Brasil. Tinha uma outra nova reunião para impor sanções ao próprio Alexandre de Moraes. Então, ele fabricou todas as provas dessa história, né, Pedro? Ele deixou... Está lá, é só colher da boca dele, não precisa investigar nada. Exatamente. Não, desculpa, não, só concordando contigo. Claro.
Exatamente. Então, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma decisão importante, porque nós estamos falando também, como o Chico atenta muito bem, a Gabi também muito bem, de violações contra a soberania. Se nós pegarmos a própria declaração do Flávio aí no CIPEC, aí no Texas, são declarações que são passíveis de imputação de crime também. Ele está ameaçando entregar as riquezas naturais do Brasil, as terras raras, os minerais críticos, para os Estados Unidos, de uma maneira sem contrapartida, uma pura e manifesta entrega. Foi isso que ele disse lá. Então são crimes contra a nação, crimes contra a soberania nacional. É isso que essa gente tem na cabeça. É isso, Pedro. Eu queria falar aqui sobre o ídolo da família Bolsonaro, né, do clã Bolsonaro, que é o Donald Trump. Ele disse hoje que o Reino Unido vai ter que criar coragem e buscar petróleo no Estreito de Hormuz. Ele escreveu, na verdade, nas redes sociais dele, olha só, tá aí na tela também para quem quiser acompanhar junto comigo. O Trump diz o seguinte: para todos os países que não conseguem combustível de aviação por causa do estreito, como o Reino Unido, que se recusou a se envolver na decapitação do Irã, forte, né? Tem uma sugestão. Número 1, comprem dos Estados Unidos, temos bastante. E número 2, criem coragem, vão até o estreito e simplesmente tomem. Vocês terão que aprender a lutar por si mesmos. Os Estados Unidos não estarão mais lá para ajudá-los, assim como vocês não estiveram lá para nos ajudar. O Irã foi essencialmente dizimado. A parte difícil já passou. Vão buscar seu próprio petróleo, presidente Donald Trump. Então, ele cantando vitória mais uma vez, né, Rodrigo? Mas, Gabi, eu acho que principalmente ele está falando para o público interno, claro, nos Estados Unidos. Por quê? Porque é um público que está bastante irritado com a guerra, com o prolongamento dessa guerra. O Trump tinha prometido que era America First, né, que ele não ia se envolver mais em guerras, tinha criticado os democratas por irem muito olhar para fora em vez de cuidar da economia dos Estados Unidos, e está fazendo tudo ao contrário, né? Na Venezuela deu certo, porque deu certo para eles, né? Fizeram um abuso, algo criminoso, mas deu certo dentro da lógica dele, e no Irã não está dando certo, porque a guerra está se prolongando, os preços subiram e ele está sendo dizimado aí sim, dentro do próprio MAGA. Chico até lembrava que essa reunião do CEPAC lá, na qual a família Bolsonaro esteve, está enfraquecida porque está dividido. O MAGA rachadaço. O MAGA rachou. Por quê? Por causa da guerra, entre outras coisas, por causa da economia. Mas assim, quando ele diz, resolvemos, fomos cuidar da gente mesmo, ele está passando um recado para o público interno, a gente não está liderando a Europa, fazendo o serviço para a Europa, estamos fazendo para nós mesmos e os ingleses que cuidam da vida deles. É uma maneira dele tentar reduzir danos, mas é um momento bastante difícil em que ele está abaixo de 40% pela primeira vez a popularidade do Trump. Antes do Pedro comentar, eu acho que vale a pena, a gente tem uma tela aqui que eu vou trazer, porque ao mesmo tempo que o Trump diz isso, o Irã ameaça atacar sedes de empresas estadunidenses, né, no Oriente Médio. Então, assim, essa declaração dele não condiz muito com isso que está sendo colocado. Ameaças que foram feitas por meio da mídia estatal, que indicou uma lista com 18 multinacionais dos Estados Unidos. O comunicado diz que essas sedes podem ser bombardeadas a partir da noite de amanhã. Tem um trecho aqui que foi divulgado, né, um comunicado da Guarda Revolucionária do Irã, que diz o seguinte: em resposta a essas operações, de agora em diante, as principais instituições atuantes em operações terroristas serão nossos alvos legítimos. Aconselhamos os funcionários dessas instituições a deixarem seus locais de trabalho imediatamente, por sua própria segurança. Os moradores das áreas próximas a essas empresas terroristas em todos os países da região também devem evacuar em um raio de 1 quilômetro e procurar um lugar seguro. E aí tem as empresas também, que a gente preparou uma tela, quais são essas 18 empresas que são alvo do Irã no Oriente Médio, como Google, Meta, Dell, Apple, Microsoft, enfim, tem uma série de empresas aí na tela. A Boeing, fabricante de aviões, também está aqui. Também. IBM, General Electric. E a Tesla também. Tesla também. Que também está entre as empresas. Pedro? Veja, pegar essa questão da Europa primeiro, né? O Emmanuel Todd, aquele que escreveu O Declínio do Ocidente, A Derrocada do Ocidente, um dos grandes intelectuais franceses, um dos maiores vozes e pensadores da França, ele tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: a covardia positiva da Europa nos salvou a Europa. A covardia positiva. Essa covardia
que ele chama de positiva, de não entrar na guerra. Exatamente isso. A Ursula von der Leyen, que é a líder da Comissão Europeia, alemã, Ursula von der Leyen, em um lapso de lucidez, ela deu uma declaração muito interessante dizendo o seguinte: a Europa não pode ser e não será a fiadora de uma ordem internacional que não existe mais e que não voltará a existir. Eu estou citando ela entre aspas aqui, ipsis literis, a declaração da líder da Comissão Europeia. O que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo um racha no norte global, um racha na OTAN. Isso é algo muito significativo. Então, num primeiro momento, os Estados Unidos, ele tocou a trombeta, convocou a Europa para entrar na guerra e para abrir o Estreito de Hormuz. Recebeu uma negativa do primeiro-ministro alemão, que disse: essa guerra não é nossa, essa guerra não é do nosso interesse. E inclusive do Keir Starmer, que é o primeiro-ministro inglês. Lembrando que a Inglaterra tem uma política externa muito mais próxima dos Estados Unidos, da Casa Branca, do que a Europa como um todo, que já tem uma política muito alinhada, para não dizer subalterna, da Casa Branca, de Washington. O que o Keir Starmer disse? Ele disse o seguinte: ora, se os Estados Unidos têm o maior porta-aviões do mundo lá, Chico, ele disse o seguinte: por que vocês não usam esse porta-aviões e vocês mesmos abrem o Estreito de Hormuz? Então agora o Trump, sentido, ele dá essa devolução, ele dá essa tréplica, né, pro Keir Starmer. Diz: olha, agora vocês que vão ter que abrir. O que isso mostra? Mostra esse racha. Então esse é um racha significativo. Aí entra esse segundo ponto, o segundo ponto muito bem levantado aí pela Gabi, que é o erro tático que os Estados Unidos tiveram de ignorar a força iraniana, ou de menosprezar a força iraniana, a força de retaliação nas monarquias regionais do petrodólar, que eram ilhas de estabilidade regional, nas quais as bases americanas foram retalhadas. 80% das bases americanas, Rodrigo, 80% Sim. foram atingidas, das bases americanas que eram invioláveis na região, foram atingidas. Isso traz instabilidade. Veja o caso de Dubai. Por que Dubai se faz em cima do turismo? Se fez porque era uma ilha de estabilidade na região mais instável do mundo. Isso não está mais garantido. É uma crise que esses países entraram agora. Emirados, Kuwait, todos os países da região. Então, e agora o Irã ameaça essas empresas também na região, essas empresas americanas e ligadas às Big Techs, não só, mas também ligadas às Big Techs na região. E o mais importante, o Irã passou a controlar o Estreito de Hormuz. Então, veja, o Estreito de Hormuz, ele não está fechado, ele está controlado. Ou seja, por quê? Os países aliados do Irã, eles estão passando. São 35 quilômetros, cerca de 35 quilômetros desse estreito, que estão mudando a face das relações internacionais numa mudança acelerada e sem precedentes. Nós estamos vendo um golpe direto na economia dos petrodólares. Os países que estão passando aí, que são os autorizados pelo Irã, então, por exemplo, os países da Europa, obviamente ligados aos Estados Unidos, a Israel e mais, o chamado Ocidente coletivo, que pega também Japão e pega a Coreia do Sul, eles não estão passando, os petroleiros não podem passar. Podem passar aliados do Irã, como a Rússia e a China, que passam free, passam de graça, sem nenhuma isenção, e outros países, como por exemplo a Índia, eles passam de acordo com um pedágio que foi instaurado no estreito, análogo ao que acontece no canal de Suez, onde o Egito controla o estreito do canal de Suez, né, e o canal, e cobra um pedágio para os petroleiros que passam lá, os cargueiros que passam lá. Qual é o valor hoje para se passar pelo Estreito de Hormuz? Algo que não existia até algumas semanas atrás. 2 milhões de dólares por cargueiro, por petroleiro. Então, se os indianos quiserem passar lá, eles têm que pagar o equivalente a 2 milhões de dólares. Detalhe, esse é o grande golpe que o Irã está dando agora nos Estados Unidos e no sistema financeiro internacional dos petrodólares. Eles não aceitam pagamento em dólar. Então esse pagamento está sendo feito em yuan. Nós estamos vendo o petro-yuan, a economia do petro-yuan, Gabi, do petro-yuan, agora gradativamente assumindo o lugar que era dos petrodólares. Porque o Irã e a China já faziam negociação em petrodólares, em petro-yuan, por causa
inúmeras sanções sobre o Irã. A Rússia, desde que foi excluída do SWIFT, desde a guerra na Ucrânia, já negocia com a China em petro-yuan. E agora esses países têm que negociar 3 alternativas, ou em petro-yuan, ou em ouro, que o Irã reserva esse ouro, investe esse ouro na Bolsa de Xangai, ou número 3, eles têm uma criptomoeda específica que também eles aceitam. Ou seja, tudo para passar ao largo do dólar. Para fechar, tudo aquilo que 150 reuniões dos BRICS não conseguiram fazer, que a desdolarização da economia, está acontecendo nos últimos dias e de uma maneira muito acelerada, com o petro-yuan ganhando espaço em relação ao petrodólar. Esse contexto... Boa essa explicação. Muito boa. Muito bom. Professor... A vida prática da guerra levou para outro canto. Exatamente. E o Trump sabe disso, né? Sim. Por isso que está esbravejando nas redes sociais também, lógico. Professor, sempre um prazer te receber aqui, Pedro Costa Júnior. Obrigada e até uma próxima. Obrigado. Prazer é tudo meu, essa bancada maravilhosa aí. Valeu, meu caro. Obrigada, querido. Até mais. Boa noite. Aliás, falando em bancada maravilhosa... Opa. Tem uma bancada maravilhosa hoje também, a partir das 7 horas da noite. 7 horas hoje, em né? ponto. Terça-feira, dia de Precisamos Conversar. Escala 6x1, falta tempo para viver. Aqui é a manchete principal, né? A thumb que a gente chama no jargão do jornalismo aqui do programa de hoje. Importantíssimo esse tema e muito atual também, muito conectado com o tema das eleições que a gente tem conversado aqui no ICL Notícias. Então... a Juliana Baroni, a Sucena, a Márcia Tiburi e a Sara Zara vão ter um debate a respeito disso e de outros assuntos também, a felicidade dos brasileiros, sobre os índices de bem-estar num país que é atravessado por muitas desigualdades, a divisão social e sexual do trabalho, como gênero e classe, ainda organizam quem cuida, quem ganha menos e quem tem seus direitos mais precarizados. Tem muitas discussões que a gente pode acompanhar a partir das 7 horas. Bela pauta, só para variar, hein? É isso. Semanalmente. Esse programa tem uma pauteira muito boa. Né? Né? Tô sabendo. É mesmo? Pauteira muito boa. Pois é. Ela é boa mesmo, viu, Rodrigo? Você é suspeito, mas ela é boa mesmo. Eu vou concordar contigo. Vamos chegar agora junto com Luiz Costa Pinto? Vamos embora. Que vai conversar com a gente neste N2. Lula, boa noite para você. Bem-vindo. Boa noite, bancada, né? Rodrigo, né? Chico e Gabi Varela. Bom demais ter você. Isso aí, Lula Costa Pinto. Tudo aquilo que você queria saber de Brasília e tinha alguma vergonha de perguntar. Chegou a nossa hora. E quando não tem vergonha de perguntar também. A Gabi, por exemplo, não tem vergonha nenhuma. Eu, por exemplo, não tenho vergonha de perguntando. Pro Luiz Costa Pinto. Não só para ele, mas também para ele. Vamos explorar o homem, vamos explorar. Lula, vamos nessa, começar falando dos movimentos das eleições. Tem algumas situações que são curiosas, talvez até irônicas. Achei muito boa essa pauta aqui também. Essa daqui é muito interessante. A gente vai colocar na tela já a formação de alianças entre PT e PSDB. Já temos, olha aí, essa aproximação que vai acontecer pelo menos em 2 estados, Minas Gerais e Goiás, que você vê aí na sua tela. Em Minas, o Rodrigo Pacheco, você não está vendo errado, você que está me assistindo, tá? Em vídeo. O Pacheco deve ser o candidato do presidente Lula, só que ele está costurando um apoio direto com Aécio Neves, é a outra carinha que aparece ali. Caramba, eu só lembrei daquela foto da apuração. Com o Luciano Huck. O Luciano Huck, o Aécio assim com a mão na cintura, e que logo depois daquela imagem ele começa a questionar o resultado da eleição. Mas é política, e política o jogo é outro. É abrir um precedente perigosíssimo, né? O Aécio Neves. Em Goiás, a gente tem o Marconi Perillo, que deve se lançar novamente ao governo estadual, formando alianças para o Senado, que incluem os petistas Rubens Ottoni, que você vê aí na sua tela, e a Adriana Accorsi. Então, assim, são ligações, eu diria, inusitadas, né? Daquele filme Ligações Mas é um velho sonho que já foi vivido em São Paulo, ali no SEBRAP e tal,
de uma junção PT-PSDB. É um sonho antigo que não deu certo. Aconteceu uma vez naquela eleição que a Marta apoiou o Covas, né? E o Covas apoiou a Marta depois também. Em segundo turno só, mas não governaram juntos, não tiveram juntos. Com o Alckmin foi só pós-PSDB. Pós-PSDB. Não, depois o FHC chama o PFL do ACM para dançar e acaba com esse sonho aí, né, Lula? Fala, Lula. Exatamente, né? Bom, estamos com a política e o pragmatismo em curso, né? Há, na verdade, uma estreita faixa, né, que eu calculo de 6 a 8 milhões de votos, que são sobretudo do centro, né, são sobretudo de eleitores nem lulistas, nem petistas, nem bolsonaristas, nem de extrema direita, e esses eleitores são a chave para a eventual vitória, que ainda é possível. A gente tem que olhar o quadro com muita frieza, né? Estamos a 180 dias das eleições e o quadro com muita frieza. Ainda é possível uma vitória do presidente Lula na reeleição em primeiro turno, porque ele está parado, né, num patamar superior, né, mais elevado que todas as outras eleições que ele disputou no primeiro turno, né? Então, esse é o cenário do momento. E é claro que nesse universo de tentativa de recolocação da política brasileira e do país num setor despolarizado, refazendo retornar, né, algumas cabeças que foram para a extrema-direita nesse processo, a um universo político de alguma razoabilidade, estão ocorrendo essas conversas. Em Minas Gerais, o candidato ao governo que o presidente Lula vai apoiar é o Rodrigo Pacheco. E o Rodrigo Pacheco deixou claro para o próprio presidente, e ele deixou que caminhasse, que iria conversar com o ex-governador, o ex-senador Aécio Neves, na composição de sua chapa. Isso ficou mais fácil quando o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PDT, foi muito... ele revelou uma repulsa muito grande a uma aliança mais ampla ao nome dele para o Senado em Minas Gerais. Então ele se isolou politicamente e aí deu margem a uma ampliação do diálogo que inclui hoje, obviamente, a candidata ao Senado do PT para a chapa com Rodrigo Pacheco, é a prefeita, a ex-prefeita, acho que ela renunciou hoje, né, de Contagem, Marília Campos, que está liderando a disputa, mas nesse cenário há margem para uma composição mais ampla que interessa ao próprio Aécio Neves, porque ele quer retornar ao picadeiro central da política. E o mesmo acontece em Goiás, aqui do lado de Brasília, aonde Marconi Perillo, que é o adversário histórico de Ronaldo Caiado na política goiana, ele tem uma margem para a volta à cena, e essa margem pressupõe que ele vá buscar no PT um pouco desses votos que o PT ainda tem. O PT foi muito grande em Goiás. O PT já deu o prefeito de Goiânia, Davi Accorsi, pai da Adriana Accorsi, que é deputada federal, delegada de carreira e que tem uma possibilidade de ser candidata ao Senado muito forte. E o Rubens Ottoni, que estava aí no mapa esquemático, ele foi prefeito de Anápolis, que é o distrito industrial de Goiânia, é hoje a segunda ou terceira maior cidade de Goiás, porque eu acho que a Aparecida de Goiânia, na região metropolitana exata de Goiânia, é maior que Anápolis. Então, o Rubens Ottoni, que é muito aberto a essa composição, é um personagem com uma presença muito marcante na vida de Goiás. E por que não fazer essa aproximação agora? Porque ela interessa ao PT. Isso é o que... E o presidente do partido, Edinho Silva, está demandado para isso. Agora tem um plot twist nessa apuração.
Hoje à tarde, né, o presidente do Cidadania, Roberto Freire, que é presidente subjúdice do Cidadania, que está federado ao PSDB, ele telefonou para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, convidando o Eduardo Leite a se filiar ao Cidadania e ser candidato a presidente da República pela Federação PSDB Cidadania, porque o Roberto Freire acha que há ainda uma viabilidade para essa candidatura. E o Aécio Neves ligou em seguida e reafirmou o convite, né? E esse convite estará aberto, obviamente, até sexta-feira, quando o Eduardo Leite precisa tomar a decisão da vida dele. Se afinal vai sair do PSD e se candidatar a presidente, ou se vai ficar no PSD, concluir o governo do Rio Grande do Sul, o mandato dele como governador, né, porque está ficando feio para ele também, que se vende como uma novidade na política, mas ele não respeita os processos de decisão partidária e está fazendo agora com o Ronaldo Caiado e com o Kassab o que ele fez com o João Dória no PSDB em 2022. E se tem uma coisa que é imperdoável num político é a deslealdade, a traição. Então o Eduardo Leite precisa botar a mão na cabeça e saber se ele quer ficar conhecido, né, na história da política nacional como um traidor. Então é isso. Então a gente pode ter mais um candidato a presidente, o Eduardo Leite, se fechar essa... nesses 4 dias aí, vão render. Seria até surpreendente, né? Mas ele gravou um vídeo assim que o Caiado, né, foi anunciado. Falando que estava um desencanto, vídeo, né? Desencanto Então, com a... deixou claro que não ia ficar, provavelmente não vai ficar com a candidatura. Mas se até o Fernando Henrique falou, esqueçam o que eu escrevi, quando virou candidato a presidente da República. Pô. Exato, por que o Eduardo Leite não pode fazer, né? É isso aí. Boa. Lula, eu queria trazer um outro assunto ainda com você, uma apuração que você traz no nosso site, né, na coluna que você escreve no iSérie Notícias, sobre Nelson Tanuri, que deve se tornar o principal alvo da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Banco Central nas investigações no caso do Banco Master. Vocês acharam que a gente não ia mais falar de Banco Master? Imagina, né? Nada. Olha o Nelson Tanuri aí. A gente ouve falar muito dele, o rosto dele é pouco mostrado. Pois Pouco visto. Pouco visto. É o homem da massa falida. Será que ele pode, esse rosto aí Exatamente, meio é isso, desconhecido, pode, de repente, né, virar um protagonista, o Lula? Na investigação, né? Eu diria, Gabi, que ele já é o protagonista da investigação, Olha. ou um coprotagonista junto com o Daniel Vorcaro. Por quê? A Polícia Federal, o Ministério Público e os investigadores do Banco Central têm absoluta certeza que o Nelson Tanuri estava na cabeça dessa organização que está sendo investigada. E por que eles têm essa certeza? Porque um informante, né, um funcionário, ex-sócio de alguns fundos, depondo no processo de investigação, disse que o Nelson Tanuri estava no centro de todas as articulações, promovendo, através da REAG, aquela operadora de fundos do João Carlos Mansur, né, que está fazendo delação premiada. O Tanuri, junto com o Maurício Quadrado e o João Carlos Mansur, ele tinha a ambição de criar um grupo econômico que faria face ao André Esteves do BTG Pactual, né? E no caso do Tanuri, o Banco Master era usado sempre para fazer a estrutura, desenhar a estrutura de lavagem de capitais, de dispersão de fundos e de criação de dinheiro sem dinheiro. Eles fabricavam dinheiro por meio desses fundos e dinheiro que era usado pelo Nelson Tanuri na capitalização das empresas nas quais ele tem participação, que são, neste momento, tá? Neste momento, Light, Gafisa
Eu estou lendo aqui porque eu não decoraria tudo. Light, Gafisa, Aliança Saúde, Docas Investimentos, EMAI, que foi fundamental na privatização da Sabesp, TIM Brasil, Liga, que é uma empresa de telecomunicações que inclui a Copel, privatizada no governo do Paraná, no mandato do Ratinho Júnior, e dizem que isso até é uma das explicações do Ratinho Júnior ter ficado no cargo de governador, são essas confusões ocorridas com a Copel, e também tem confusões com a EMAI em São Paulo, junto com a Sabesp, e tem a Prio, que é a antiga PetroRio, que é da área de petróleo e gás, e a Sequipe, que é de serviços públicos. Então, o Tanuri, neste momento, ele tem investimentos nessas empresas. E ele usava fundos do Master, operados pela REAG, que passavam pela mão do Daniel Vorcar e do Fabiano Zettel, para fazer capitalizações nessas empresas, para buscar investimentos de bancos estatais, sobretudo o BNDES, e em algum caso, Banco do Nordeste também, acho que o Banrisul, né, no Rio Grande do Sul, que é um banco estadual, e tinha uma relação muito próxima, isso é fato, com o governo do Paraná, na gestão do Ratinho Júnior. E ele era o operador intelectual desse sistema, desse grupo, desse núcleo. E aí, como o Chico falou, o Tanuri, ele tem origem na Bahia, ele sai de Salvador em 1977, né, para ir para o Rio de Janeiro. Ele atuava no mercado imobiliário na Bahia, vai para o Rio de Janeiro em 77 e começa uma trajetória não só no mercado imobiliário, mas também na construção civil, na incorporação imobiliária, e aí ele começa a adquirir estaleiros quebrados. O maior deles, o estaleiro Veroume, né? Que a indústria naval viveu um momento fantástico na vida brasileira, mas depois quebrou toda. Ela só foi recuperada a partir do primeiro governo do presidente Lula, em 2003, 2004, com a estratégia de recuperar, né, a indústria naval brasileira, que gerou muito emprego naquela época, né? Então o Tanuri começou a viver, naquele momento, com esses escombros de empresas, começou a viver de empréstimos públicos, né? E ele passou a ter que desenvolver uma relação política muito grande em Brasília e no Poder Judiciário, mais especificamente. É aí que ele arrenda a custo zero o Jornal do Brasil e a Gazeta Mercantil. Não paga os salários, mas cria jornais que ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né, ainda tem alguma influência, né, na política, na economia e no judiciário nacional. E é nesse momento que ele se conecta com Paulo Marinho, que foi o principal executivo dele nos jornais. E em 2018, o Paulo Marinho abandona os jornais, né, para virar o quê? O coordenador de marketing da campanha do Jair Bolsonaro à presidência, e ele mesmo, Paulo Marinho, candidato a primeiro suplente, que é o primeiro suplente atual do Flávio Bolsonaro, no mandato de senador, né? Então tem essa aproximação toda, né, dessa estrutura política da direita com o Nelson Tanuri, e ele no epicentro do escândalo do Master. Então é essa figura que vai, nos próximos dias, é fato, emergir como um dos principais investigados no caso do Master. Pô, grande personagem, acompanharei com muito gosto. Eu também. Acompanharemos. E com algum gosto, inclusive, de vingança. Porque, pelo que ele fez com os nossos colegas do JB, o Lula falou agora, eu nunca me esqueço da bandalheira que ele fez. Deixou todo mundo praticou na redação. Sem fundo de garantia, sem nada na hora de quebrar, né?
Na hora que o jornal quebrou. Não, ele deixou ali o povo no Natal ali sem nada, sem farofa. Isso. Vocês sabem quem era o diretor de redação dele? Vocês lembram, né? O diretor de redação dele no JB era o Augusto Nunes. Exatamente. Que está onde? Na Revista Oeste. Na Revista né? Oeste, exatamente. É isso. Lula, bom ter você aqui com a gente, querido, nessa semana. Obrigada, aliás, obrigada por trazer sempre essas apurações, né, de bastidores sobre o caso Master. Você tem acompanhado como ninguém essa história. Valeu. Valeu, Lula. Um abração. Obrigado a vocês e estou aqui em assembleia permanente, né? Como se diz nos nossos foros de esquerda. Boa, garoto. Valeu, Luiz Costa Pinto. Valeu, querido. Obrigado. Junto com a gente. A gente está falando aqui de um caso que é ligado, né, ao Master. Então, daqui a pouquinho teremos a nossa convidada ilustre aqui na nossa mesa. Daqui a pouquinho a nossa equipe. Conhece muito bem o Tanuri também, as aventuras financeiras dele. Aposto que ele não foi esquecido no PowerPoint do ICL, que a gente vai trazer no nosso documentário, na linha do tempo do nosso documentário também. Aliás, tem uma notícia aqui que não deu tempo do Luiz Costa Pinto comentar com a gente, mas temos a notícia, que é a de que termina hoje o prazo para que o BRB apresente o balanço consolidado de 2025. Além da divulgação da demonstração financeira anual, os acionistas esperam que o banco indique uma solução concreta para cobrir os prejuízos do caso Master. Se o BRB não apresentar as informações dentro do prazo, então corre o risco de enfrentar questionamentos, né, do Banco Central e da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários também. Tem um temor, assim, nos bastidores, né? Que vão deixar passar batido, não vão apresentar nada. Pois é. E o homem é candidato ao Senado, está todo pimpão lá. Libanês? Mas o bolsonarista está querendo distância dele, porque ele vai puxar para baixo. O homem que disse que não sabe passar um Pix. É. Que tentaram jogar o rolo para cima dele, ele disse, não tenho nada a ver com isso. Passar não é problema, ele recebeu. Mal eu sei fazer um Pix, eu não entendo nada de mercado financeiro e tal. Gente, nessa hora ninguém sabe de nada. Era só o governador. É isso. Gente, hoje, 8 horas da noite, depois do Precisamos Conversar, teremos a estreia do nosso documentário, hein? Original do ICL, O Golpe do Banco Master. A gente tem um teaser do Eduardo Moreira que a gente traz aqui agora para vocês. Vamos assistir. Fala, turma, é hoje a exibição do documentário sobre o Banco Master para você entender de verdade o que aconteceu. Esse escândalo gigantesco que lesou tanta gente e passou tanto tempo sendo abafado, escondido. Se você já está inscrito, 1 hora antes, ali mais ou menos depois das 7 horas da noite, você vai receber na sua caixa postal e no grupo de WhatsApp o link para poder assistir. Aí é só clicar e entrar na sala de espera. Se não está inscrito, clique agora e se inscreva para hoje à noite a gente estar junto. Ninguém pode perder. Muito bem. Como alguns acertaram no nosso chat, quem está com a gente, nossa convidada especial, é Débora Maganha, claro, que participou ativamente desse documentário. Débora, bem-vinda aqui ao N2. Obrigada, Gabi. Boa noite, Rodrigo, Gabi, Chico, todos que estão nos assistindo. E trabalhou muito para esse a desenhar, né, o próprio documentário, né? Exatamente. A gente trabalhou nesses últimos tempos nesse documentário. E é um documentário que vai trazer uma visão um pouco diferente do nosso dia a dia do Master, porque a gente muito fala das ligações, claro que a gente vai entrar nisso também, as ligações políticas, as teias de relação, inclusive vocês estavam falando, será que o Tanuri está no PowerPoint? No mercado de investimentos ele sempre esteve, porque ele é um fio condutor bem importante nessa história, tanto ele quanto o Quadrado, mas a gente vai além disso, a gente vai falar de outras coisas também que permitiram que esses mecanismos financeiros acontecessem e que alongassem essa situação do Master. Então, quais instrumentos financeiros legais e legítimos foram usados para captar dinheiro das pessoas e esse dinheiro ir parar em fundos que depois inflavam o patrimônio, que depois iam para ativos que a gente fala que são exóticos e que muito inflados para trazer uma solidez ali frente ao Banco Central. Então, a gente vai explicar esses mecanismos todos no documentário essa noite. Ô, Débora, eu fico curioso, porque tem essa história
que chama mais atenção é que eles ofereciam papel num valor, no CDB, 140% até, né? Que é muito pouco usual, né? Suspeito até, né? Isso é uma coisa. Agora, e o papel também dos bancos e dos fundos públicos de previdência? Porque Fundo do Rio de Janeiro botou dinheiro no Master, Fundo de Funcionários no Amapá botou dinheiro no Master, acho que no Amazonas também teve alguns lugares, sem falar Brasília, que daí foi o BRB. Mas o papel desses fundos públicos, às vezes são fundos de funcionários públicos e tal. Isso ajudou a fazer o Banco Master crescer também? Ou isso já foi na fase final para tentar salvar? O que você pode dizer para a gente? Quando o Banco Master começa a ter um problema de solvência e de liquidez, porque ele começa a precisar de dinheiro para pagar as dívidas. Sim. Justamente, ele estava emitindo ali CDBs muito altos e uma hora essa conta chega. Uma hora ele vai precisar pagar para os seus credores a dívida que ele contraiu. Só que esse dinheiro estava preso. Esse dinheiro estava lá nos fundos com ativos exóticos que ninguém queria comprar. E aí ele precisa de uma tábua de salvação. E ele se apega em duas coisas. O BRB, que vai injetando dinheiro, bilhões, não é dinheiro, são bilhões de reais no Master ao longo do tempo. São aí entre 2024 e 2025, ele injeta 12 bilhões em créditos que nem comprovação se tinha. Então eles compram esses créditos e colocam o dinheiro à vista, limpam ali o fiadinho, o caderninho de fiado do Master, e ficam com esses direitos a receber que nem tinha direitos a receber. Mas, além disso, tem os fundos de previdência, porque quando ninguém mais queria comprar esses papéis do Master, quem continua trazendo liquidez e colocando esse dinheiro no Master e os títulos para dentro são os fundos de previdência e as pessoas ali, os servidores, nem sabendo para onde estava indo o dinheiro. Meu Deus do céu. Porque aí era decisão mais política, né, de governador, de prefeito, e dando-se lá o funcionário público que vai se aposentar. Exatamente. O Rio Previdência é o maior desses? É o que mais botou dinheiro? Mais botou é quase um bi, né? Quase um bilhão. Um bi. E mesmo depois de alertas do Tribunal de Contas, do TCE do Rio de Janeiro, continuou lá o dinheiro entrando. Cláudio Castro sabia e continuou colocando dinheiro ali, mesmo avisado, não uma, não duas, mas várias vezes. Aliás, ele e Ibanez vão ter que prestar esclarecimentos na CPI do crime organizado. A gente falava agora há pouco aqui também, Débora, dois nomes foram convocados agora, né? É incrível. E os dois são candidatos ao Senado. Né? Pois é. Então, assim, assobiando como se nada tivesse acontecido. Aliás, rezando, né, por esse cargo, né, Rodrigo? Rezando para ter algum tipo de imunidade. Mas fora essa, você até dizer que uma preocupação ou um foco de vocês é não ficar só nas conexões políticas. É que são importantes porque elas ajudaram na operação financeira também, né? Exatamente. Mas, além disso, o que mais que teve? Assim, vocês vão contar o quê? Mecanismos, como é que operava no mercado financeiro? Porque cresceu muito rápido, né, Débora? Exatamente. A gente brinca que são andares da pirâmide. É como se a base fosse o CDB, né? Então eles captaram muito dinheiro por ali. Essa foi a base mesmo. Dinheiro das pessoas e de pequenos investidores. Ninguém colocava muito dinheiro, é como se fosse um peixão comendo vários peixinhos. Eram dinheiros menores que entravam ali nessa base e depois eles vão construindo cada andar com um mecanismo financeiro, seja precatório, créditos fabricados que não tinham comprovação, usaram ali associações para esses créditos. Então os andares da pirâmide vão subindo. E depois, quando ela começa a ruir, entram esses governadores justamente para tentar salvar o Master quando ele já está numa situação muito ruim, já muito deteriorado. E aí, quando não aprova, né, a compra do BRB, aí a coisa realmente fica muito explícita, que estava desmoronada já. E o balanço ali muito maquiado por todos os mecanismos financeiros que eles usaram, que a gente vai contar hoje à noite. É isso. Muito bom. Débora, você é também uma estudiosa, assim, né? Além de estar aqui fazendo esse trabalho de comunicação, mas é uma estudiosa da economia brasileira. É exagero dizer que é o maior escândalo financeiro da história brasileira? Porque no passado, na ditadura, houve aqueles escândalos Coroa, Brastel, depois teve quebra de banco, mas nem todos eram fraudulentos nesse nível, né? Teve quebra de banco mesmo, né? Banco Nacional, Banco Econômico... me ajudem aí, mas eu me lembro Pan-Americano do Silvio Santos. O Pan-Americano e tal. O Master dá para dizer que é o maior em volume e nas ramificações políticas? Como é que você definiria? Exatamente, é um escândalo que tem uma teia muito grande, né? Até quando a gente falou no mercado de investimentos, a teia, conforme você puxa, saem novelos novos mesmo. São fios que você vai vendo que tem outras conexões. Então tem toda essa magnitude política, todas essas conexões, mas além disso... tinha muito dinheiro envolvido, e não só isso, um dinheiro fabricado, né? Porque o dinheiro entrava ali como se fosse legítimo, então entrava como CDB, mas depois, para onde ia? Aí que é a grande questão. Eram ativos que são muito difíceis de você dar um preço, de falar quanto ele vale.
Então, na hora de falar quanto ele vale, quem falava quanto valia era a Reag. E aí a Reag dava o preço que convinha, era como se você pedisse para um amigo avaliar o seu carro para você vender depois, só que não necessariamente esse preço era realmente real. E aí isso foi inflando o banco, ele sempre parecia mais sólido, então ele tem uma série de ramificações mesmo que deixam o escândalo pior por conta das fraudes. Caramba, todo mundo já recebeu, Débora, que estava pendurado lá com o CDB, todo mundo já recebeu? Está em processo, porque não foi só o Master, né? Foi o Master, teve o Will, teve o Pleno, o último que liquidou foi o Pleno e está em pagamento agora, e atrasado. O garantidor, aqueles 250 mil. Que foi usado aí como quase um marketing para legitimar também, porque o banco falava, você tem essa garantia, então as pessoas continuavam colocando dinheiro. Sim. Eles usaram, inclusive, o FGC para crescer e continuar emitindo esses CDBs e continuar pegando dinheiro das pessoas. Mas calma, gente, porque a Débora Maganha e o Eduardo Moreira vão contar tudo para vocês. Eu estou perguntando demais aqui já. Vamos assistir o documentário. Às 8 horas da noite. Antes tem o Precisamos Conversar, então vocês continuem junto com a gente. Logo depois do Precisamos Conversar, a gente começa com a exibição do nosso documentário, também com as análises da Débora e do Eduardo, assim, que são fundamentais para amarrar essa história e a gente entender, assim, até que enfim a gente vai entender esse rolo todo do Banco Master. A gente estava precisando de um documentário sobre isso. Temos a nossa enquete que você participou aqui junto com a gente. Lula acertou ao repetir a chapa com Geraldo Alckmin? Sim. 96% não, 4%, esmagadora votação, maioria. Então, agradeço a todos que participaram. Também a Ana Cristina Peixoto, Marta Souza, José Nóbio, Miriam Ramos, Márcia de Lima e todos da nossa audiência que nos acompanharam. Agora, a gente se despede aqui. Débora, boa sorte aqui na estreia. Obrigado, boa sorte, Débora. Celebrando junto com vocês. E muito obrigada a todos que ficaram com a gente aqui até o final do N2. Bom Precisamos Conversar para vocês, gente. E bom documentário sobre o Banco Master também. Opa. Até amanhã. Até amanhã. Fala, turma, é hoje a exibição do documentário sobre o Banco Master para você entender de verdade o que aconteceu. Esse escândalo gigantesco que lesou tanta gente e passou tanto tempo sendo abafado, escondido. Ninguém pode perder. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.